Olá, meu nome é Franciele. Eu sou o Felipe. E nós somos o casal criador do Café com Astrologia. Hoje a gente vai falar pra vocês o que significa o planeta Netuno no mapa astral e também qual é a relação dele com os 12 signos do zodíaco. Bom galera, primeiro a gente tem que começar falando pra vocês que Netuno foi descoberto em 1846 e não foi já de início estudado pelos astrólogos, demorou um tempinho para começarem a aceitar e ver o que ele poderia fazer. Aliás, sempre demora um tempo, né, depois que um planeta é descoberto, para os astrólogos se reunirem e começarem a ver quais são os verdadeiros significados e o que aquele planeta veio trazer para a humanidade de uma forma geral. Mas Netuno, diferente de todos os outros planetas, ele demora um pouco mais para dar uma volta completa no sistema solar. Ele demora em média 164 anos inteiros para passar para os 12 signos do zodíaco. Em média, ele fica 13 anos em cada signo. E a maior parte de vocês, com certeza que segue a gente aqui no Café com Astrologia, nasceram com Netuno entre Sagitário e Peixes. A maior parte eu acho que provavelmente é Aquário e Peixes, né, que são os mais novos. Netuno é regente de Peixes e ele representa o amor universal, o amor que transcende todas as barreiras. Ele é uma oitava acima da Vênus, ou seja, é um amor realmente puro. Muito mais puro, exato. Ele fala dos sonhos, da imaginação, ele fala do que transcende ao básico aqui, a matéria, sabe? Ele realmente alcança o além, assim, que às vezes alguns acreditam, outros não, vai depender aí de quanto de Netuno você tem no mapa. Não, brincadeira. Vai depender de muita coisa. Netuno ele fala também muito dessa relação que a gente tem com a arte, com a música, principalmente com a música. É como se a música tivesse uma conexão muito mais forte com algum tipo de espiritualidade e tal. Então Netuno fala muito desse assunto. Quando a gente está usando Netuno de uma forma mais baixa, de uma forma não tão boa, às vezes você pega um mapa que tem aspectos mais negativos com Netuno, pode ser uma pessoa que fuja muito da realidade, que crie muitas ilusões na vida dela, que de repente, sabe, vê a vida de uma forma difícil, não consegue vencer os problemas, se prende. Porque vocês podem analisar, gente, Netuno, em qualquer área que ele tiver no seu mapa, ele vai indicar alguma desilusão pra você. Ele também pode trazer pra você vícios, talvez depressão, por questão de, talvez, além de reprimir, você se olhar pra dentro, se interiorizar e às vezes não conseguir demonstrar aquilo, às vezes nem entender, porque ele também nubla as coisas. Por isso que você fica iludido, né? Até porque você idealiza muito, como ele tem essa questão da imaginação, do sonho, ele pode te trazer muitos enganos, muitas decepções. Por isso que é sempre bom quando a gente vai trabalhando com Netuno no mapa, a gente conseguir tirar os véus que escondem a realidade da nossa frente, que é assim que a gente vai conseguir olhar mais profundamente aquilo que a gente realmente precisa mudar na nossa vida. Bom, gente, Netuno nos signos, né? Vocês não tem que se apegar tanto assim, porque a gente está falando de uma geração. Como eu disse, ele fica 13 anos em cada signo, então é uma geração inteira, né? 13 anos ali no mesmo signo, que são pessoas que vão nascer com essas mesmas características. Então por isso vocês têm que avaliar mais a relação das casas do que essencialmente dos signos. Isso. Normalmente os signos são a parte geracional, que serve realmente, como foi dito, para geração, e as casas são a parte individual. Então se você quer focar mais para sua realidade, trazer mais para você, observe a casa. Mas a gente vai falar hoje, no caso, de Netuno nos signos. A gente vai contar pra vocês um pouquinho de como é cada geração, como foi e como será, né, cada geração em cada signo em que Netuno passar. Então vamos começar com Netuno em Áries. Bom, Áries é um signo muito pioneiro, ele inicia as mesmas coisas. Então, a época em que Netuno esteve em Áries realmente foi uma época onde as pessoas começaram a inovar a sua espiritualidade, inovar o quesito religião e a como elas viam isso. Provavelmente foi uma época em que as pessoas estavam começando algumas coisas novas, uma linha nova de pensamento, trazendo novos sistemas de cura, autocura pessoal, enfim, realmente foi um avanço mental para essa questão da espiritualidade. E a confusão pode estar em ela se ver de um jeito, de uma maneira, de que ela era de um jeito e na verdade não. Mas pra frente ela pode perceber que ela realmente não era aquilo que ela imaginava. Agora vamos pro signo de Touro. Touro é um signo ligado já à beleza e junto com Netuno, que também influencia isso com certeza criou uma estética bem mais inovadora, valorizou cada vez mais as artes e foi uma época boa para colocar em prática os sonhos, né? Que Netuno traz ali e o Touro conseguiu realizar, conseguiu colocar em prática, conseguiu fazer com os projetos ganhasse projeções realmente financeiras.
conseguiu realmente que seus sonhos tivesse lucros, gerasse lucros para aquela geração. A confusão aqui com Netuno em Touro é que pode rolar muito aquele lance de fraudes e muitos problemas com o dinheiro, de como as pessoas estão usando o dinheiro, se estão gastando muito, se não estão, se estão enganando outras pessoas, se não estão. Pode ter perda de dinheiro exatamente por causa desses enganos, sabe? Um contrato mal assinado, esse tipo de coisa. Quando o Netuno passou em Gêmeos, a gente teve uma sociedade, uma época na nossa sociedade em que muitas pessoas estavam nascendo com uma cabeça muito mais voltada para poemas, para escrever, para se expressar, para desenvolver mais esse gosto por sair para os lugares, conhecer, desbravar mesmo, né? Que é muito essa questão dos Gêmeos. Então aqueles sonhos que as pessoas tinham de realmente sair mundo afora, de conhecer, de levar o conhecimento, né? De passar uma espiritualidade, aquilo que já estava dentro da pessoa, com certeza foi muito mais evidente. Uma coisa que pode ter acontecido, né, uma confusão nessa época pode ter colado, é realmente essa coisa de como, o que as pessoas estavam realmente falando, se aquilo batia, se não, se era besteira, sabe? Podia estar rolando mal entendido realmente de comunicação. Exato. Uma pessoa querer dizer uma coisa e a outra não conseguir entender a intenção dela com aquilo, fofoquinhas, coisas que realmente talvez não precisassem estar e foi levando para um caminho complicado. Essa geração desenvolveu ela ainda mais forte com a família, com o país, com as suas origens. Então tinha grande valorização do sobrenome que você tinha. Também elas eram muito mais sensíveis, elas eram muito mais amáveis. Então a confusão, a idealização estaria ali presente na união familiar, no que o país representa para ela, e talvez ele não proporcionasse todo aquele amor, aquela ligação que ele estava criando, e depois ele percebe que não era aquilo que ele imaginava. Netuno em Leão foi uma geração em que as pessoas começaram a querer se desenvolver muito mais artisticamente, queriam mais se expressar, realmente queriam dar voz à sua arte, né, à sua criatividade, porque Leão reflete muito esse lado. E não é à toa que foi justo nessa época em que começou muito o lance do cinema, começaram a surgir diversos astros que fizeram muita história, né? Aliás, já existiam um pouco antes, mas foi nessa época que começou a se consolidar, começou a ficar mais forte. A grande confusão aqui realmente poderia ser grandes enganos no namoro, né? Grandes enganos com filhos, né? Porque Leão rege muito essa questão também. E com o ego das pessoas. Netuno em Virgem representou uns avanços na saúde, com o trabalho, a importância da rotina, a importância em se cuidar, de cuidar do corpo. Tanto é que coincide com a Segunda Guerra Mundial, onde muitos tiveram que trabalhar arduamente naquele período para refazer as suas vidas, ou mesmo para sustentar a sua família, porque a vida realmente estava difícil naquele período. E a confusão pode estar ali com questões alimentares, de não se alimentar tão bem, transformar isso em problemas de saúde no futuro. Netuno em Libra já veio trazendo aquela característica muito mais amor transcendental nos relacionamentos, né? Já que Libra rege muito essa questão. Então, nesse aspecto, realmente houve um avanço muito grande em como as pessoas lidavam umas com as outras, e também tinha muito essa relação da paz, elas queriam manter a justiça no mundo que elas estavam vivendo atualmente, ainda mais porque Netuno em Libra foi o pós-guerra, né? Então, realmente foi aquela época em que as pessoas realmente estavam movidas para buscar essa paz interior, essa paz no mundo. Num aspecto conflitante dentro do mapa, pode causar realmente uma distorção no relacionamento, confusão, uma dificuldade em relacionar com o parceiro, com o sexo oposto, né? Ou ter muitos conflitos também. Netuno em Escorpião acentua as pesquisas no campo espiritual, místico, até emocional. Também trouxe para algumas pessoas uma depressão destrutiva, realmente levando as pessoas um pouco para o fundo do poço, porque os dois já têm essa questão introspectiva e que pode levar realmente a uma depressão, a aspectos não tão bons. E talvez para algumas pessoas também demonstrar amor vinha através do sexo, da questão sexual do relacionamento, de se fundir a outra pessoa através do ato sexual. Netuno em Sagitário já trouxe uma visão muito mais ampla sobre realmente o que é a espiritualidade, o que é a religião, né? Então foi nessa época, essa geração que realmente trouxe um olhar diferente e nada ortodoxo
para o que a gente já vinha construindo com relação à religião, com relação à espiritualidade, ao que a gente já via no mundo nesse sentido. Então são pessoas que vêm com um olhar muito mais livre da vida, um olhar muito mais otimista, mas também tem que tomar cuidado que realmente pode ser uma geração que tenha muitos extremismos, muitos exageros emocionais, muitos exageros de gastos, enfim, realmente levam tudo para um lado extremamente oposto, extremamente exagerado, né? Então essa pode ser uma grande confusão gerada pela geração de Netuno em Sagitário. Netuno em Capricórnio trouxe uma referência da espiritualidade ligada com o profissional, trazendo para o cotidiano, quebrando essa barreira que não teria que ser separado, teria que ser cada um no seu momento, e não, trouxe realmente para mesclar as duas coisas junto, deixando a espiritualidade talvez um pouco mais prática, um pouco mais fácil e acessível para todo mundo. E no quesito confusão pode estar relacionado às pessoas um pouco mais pessimistas, um pouco não acreditando mais na sociedade, nas hierarquias e querendo mudar isso, ou tendo desilusões envolvidas a esses assuntos. Agora indo para Netuno em Aquário, que foi um período que a gente acabou de viver, que começou a trazer muito mais essa ligação da espiritualidade com a tecnologia. Foi quando as pessoas começaram a ficar mais humanizadas. Quando elas receberam o aplicativo da Bíblia. Foi quando realmente elas começaram a utilizar a espiritualidade em prol do coletivo, né, em prol do grupo. Então começou a se difundir ainda mais isso, ficou muito mais fácil a gente chegar perto de qualquer tipo de conhecimento espiritual que a gente buscasse, não era mais uma coisa fechada, hermética, né? Também foi um momento em que começaram a existir muito mais ONGs, muito mais projetos coletivos, em que as pessoas juntas conseguiam se unir em prol de um bem muito maior. Só que nesse período também que começou uma crise muito forte, né? Seria aí a confusão de Netuno, em que as pessoas estão perdendo talvez essa noção de solidariedade, essa noção de se doar, por causa da tecnologia também, onde elas ficam mais presas consigo mesmas, achando que tem um mundo ali, quando na verdade é tudo digital e nada disso existe. E agora, Netuno em Peixes, que é onde a gente está no momento, e esse período vai ser bom para retornar às questões românticas, aos ideais, a questão imaginativa, a arte e a música voltarão a ter um destaque muito grande, e elas realmente vão ser valorizadas e envolvidas por muitas pessoas. Também o quesito espiritual vai estar cada vez mais envolvido, as pessoas vão estar mais em busca disso, dessa espiritualidade que tem a ver com religião, mas essa questão de estar conectado tanto consigo quanto com o universo ou com a força com qual ela acredita. A gente vai estar muito mais sensível, muito mais criativo, e a confusão vai estar que qualquer um dessas áreas, seja o amor, seja a espiritualidade, a gente pode se desiludir, a gente pode se enganar, a gente pode achar que aquilo é uma coisa e na verdade não é, então tomem cuidado. Você pode achar que uma pessoa é ótima pra você e estar totalmente enganado. Então cuidado com as ilusões, né, gente, que sempre geram desilusões. Bom, galera, esperamos que vocês tenham curtido mais esse vídeo, esperamos que tenha sido útil pra vocês de alguma forma. Se foi, compartilhem nas suas redes sociais, se inscrevam no nosso canal, sigam a gente nas outras também redes sociais que a gente tem aqui embaixo, no Facebook, Instagram, enfim, todas elas. E venha fazer seu mapa astral com a gente. As vagas são limitadas, mas a gente ainda tem espaço para atender você. Então, se você tiver interesse, quiser saber mais informações, entre em contato através do e-mail que vai aparecer em algum lugar por aqui. E até mais, pessoal. Até mais, galera. Tchau.